você aprende. Ou você acerta ou você aprende. E aí com isso eu aprendi que se um dia eu fosse professor, eu não ia querer dar aula desse jeito, para fazer os alunos dormir. Então eu dou aula do jeito que eu estou fazendo com vocês, eu faço com eles lá. É igual, é o mesmo Hiroki. É o mesmo, é desse jeito, dando aula assim, ó. Por quê? Porque eu preciso manter a pessoa em alerta. E para isso, quando eu conheci Rinodê, aí comecei a usar o chá de limão, isso me deixou em alerta. Eu conseguia raciocinar rápido, eu conseguia dar informação de maneira assertiva. Então até aí tudo certo. E estava eu lá, nesse dia, um pouquinho atrasado, e cadê o chá? Peguei lá, misturei o chá e fui dar aula. E eu comecei a aula. E aí, pessoal, vocês estão bem hoje? Eu sempre perguntei, vocês dormiram bem ontem? Dormiram bem? Como é que vocês estão hoje? Vocês estão felizes? Eu sempre pergunto isso aí. Aí um diz assim, né? Mas serve, é para levantar um pouco aquele astral. E aí eu comecei a dar aula, e é engraçado, no meio da aula, eu nunca fiz isso. Eu peguei e me escorei na mesa. Eu fiquei assim, ó. Alguém estava comentando alguma coisa lá, eu me escorei e eu bocejei, cara. Eu falei, cara, isso aqui não está certo não. Isso aqui não está certo. Eu vou já tomar um chá de limão aqui. Peguei minha garrafa. Cara, quando eu tomei que caiu a ficha, eu errei o chá. Eu botei o bendito chá de maracujá. E aí que eu tinha entendido, cara, é por isso que eu tô assim, cara. Me arranja uma cama aí, deixa eu dormir. De verdade. Aí foi engraçado, mas aí eu entendi, cara, funciona. O chá de limão me dá energia, o chá de maracujá me deixa calmo, me deixa tranquilo. Então, se você é uma pessoa que está mais agitada e você acha que precisa ter um controle melhor no teu dia, usa chá de maracujá, tenho certeza que vai te ajudar. Quando eu estava ali, mais uma vez, né, no SUS atendendo, eu tinha alguns pacientes, não muitos, né, até porque eu não sou de prescrever medicamentos tarja preta. Vocês sabem o que é isso? Conhece alguém que usa tarja preta? Então, eu não costumo usar muito, de verdade. Na época, em Sobral, eu era talvez um dos médicos que menos prescrevia tarja preta. Só vocês terem uma ideia, um bloquinho daquele lá, um bloquinho azul, quem conhece alguém que usa sabe do que eu estou falando. Tem um bloco azul, que é uma receita especial, controlada, numerada. Meu filho, ali pode ser rastreado em qualquer lugar do planeta, aquela receita ali. E aí vem 100 folhas. E aí o que acontecia? Quando acabava, né, quando eu prescrevia o último, que eu ia renovar, que eu ia buscar mais 100, eu chegava lá na vigilância epidemiológica, aí a mulher estava aqui, né? Bom dia, eu vim pegar outra receita. Ela com óculos assim, né? Porque o povo de repartição às vezes é meio assim, então assim, ela vem assim. E o senhor ainda trabalha aqui? Por quê? Porque eu levava mais de ano para usar as 100 folhas, mais de ano. Então realmente eu prescrevia pouquíssimo. Só que o que acontece? Eu tinha muito paciente em uso já de outros médicos que passavam a rodo. Até qualquer coisa era frontal, diazepam, lexotan, Lorax, rapaz, era um rodo ali. E eu querendo filtrar as coisas, né? Quem precisava, quem não precisava. E isso causa vício, cara, impressionante. Ele vicia a pessoa, vicia. E aí, o chá de maracujá, olha só que coisa incrível, me ajudou a tirar muitos desses remédios. Porque eu fui diminuindo tarja preta e já acrescentei o de maracujá, porque o grande problema é a insônia, né? Eu fui acrescentando e fui tirando. Cara, isso aqui salva a vida, pô. As pessoas têm uma vida melhor. Então, se você tem alguém na família que usa tarja preta, pô, começa a fazer uma experiência, tá? Não deixa essa pessoa tomar tarja preta a vida toda, não. Porque, olha, isso causa esquecimento. Tarja preta, em uso muitos anos, leva ao esquecimento. Então, protege essas pessoas.
O de limão, né, que é esse que eu tô aqui o tempo todo, né, ativo, ele é a base de chá verde. Então, chá verde ele tem muito polifenol, gengibre, guaraná, matcha, café. Rapaz, pense num negócio energético. Eu fico até pensando, de verdade, o que é que me dá mais energia. Se é o nosso HND, o energético, ou se é isso aqui, cara. Se é o nosso chá de limão, de verdade. Diurético, é digestivo, ajuda, né, a diminuir o apetite, até por causa do próprio chá verde, e auxilia no processo de perda de peso. Então eu já comecei aqui, pessoal, a entrar num assunto que é assim, de extrema importância para muita gente. Eu tenho uma palestra que eu chamo de emagrecimento sem sofrimento. Quem iria para essa palestra? Rapaz, eu fiz isso ontem. É interessante. E o mais interessante, Jorge, é que quando eu dou essa palestra, cara, no final é incrível. A pessoa pergunta assim: eu compro onde? Onde é que eu compro? E eu nem falei, cara. Eu nem falei que era Rinodê, não. Eu só disse, cara, olha, ácido clorogênico. Ontem foi a mesma coisa. A pessoa pergunta: ah, eu compro com quem? Olha aí. De mim, né? Então eu já comecei, pessoal, a entrar nesse assunto, né, que muita gente procura, que é o gerenciamento de peso. Mas eu queria dar para vocês uma dica do Rio, que é interessante. O que é que acontecia comigo antes? Parece que a Rinodê até mudou um pouco a fórmula, que minimizou isso, mas ainda acontece. Quando você pega ali o chá e faz a diluição, não sei se acontece com você, mas resta uma coisa escura, né, lá no fundo, que quando você toma, você fica assim, fica igual um motor de barco. Já aconteceu com alguém isso aí? Parece aquele popopô do Rio. Aí eu ficava meio assim, né? E outra, eu quando vi a primeira vez no vídeo, né, da Rinodê, que eu vi a foto lá no catálogo bonito, quando eu fiz e comparei, oxe, peraí, tá mostrando errado. Aqui é tão verdinho, tão bonitinho, isso aqui parece roupa lavada, pô. Aí eu fiquei com essa sensação meio estranha. Aí eu vou dar aqui para vocês uma dica que me ajudou tanto na sensação. Então esse residual fica quase zero. E a parte visual do produto melhora muito. É impressionante, que é o que, ó? Você dilui, pessoal, uma pequena quantidade do produto, do chá, qualquer um deles, tá? O vermelho até que não sofre muito desse problema que eu te falei, mas o de maracujá de limão, não fique com a revista, cara. É até meio estranho você oferecer às pessoas. Quando você dilui essa pequena quantidade em água morna, eu descobri, tá, matei a charada. Aí ele dilui quase todo, fica quase zero de resíduo. Aí você faz o que depois? Complementa. Aí eu complemento com água gelada, põe o gelo. Só que aí no treinamento lá de Recife eu aprendi mais uma coisa, que os elementos do chá, eles se expandem melhor na água morna. Então olha aí, 2 benefícios, né? Um, melhora a diluição, e outro, melhora o efeito do produto. Então fica essa dica que vai valorizar o produto, vai deixar ele mais atraente, mais saboroso e sem motor de barco na garganta. Então, para frente. E eu tomo, né? Vocês vão ver que muitos dos produtos aqui eu de fato uso. Eu trouxe na minha mala, tudo que é cápsula eu trago na mala. Pá! O que é pote, pó, eu já tenho uma certa dificuldade, é por isso que eu fico pirangando aqui do povo. Me dá aí um chá de limão aí, e eu tomo. E na vida eu já até falei assim: Sueli, tu tem aí uma glutamina aberta, hein? Que não trouxe? Aí não tem, aí eu não tomei. Eu vou ficar hoje em falta da glutamina. O HND Shake H+. Então vamos lá. Ó, aqui é muito interessante, pessoal, muito interessante, porque essa preparação, ela também entra, né, nessa estratégia de gerenciamento de peso por algumas razões. O que acontece? Entre os benefícios, cara, né, zero lactose, esse de banana para mim é o mais top de linha das galáxias que existe, é esse de banana. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, que cara,
mudou minha vida. E essa descoberta foi recente, viu? Por isso que eu estou falando que esse treinamento de hoje, o Brasil ainda não teve. Vocês são os primeiros, é hoje. 0 glúten, 0 açúcar, 12 vitaminas, 11 minerais. Por que eu estou ressaltando isso, pessoal? Porque uma falha de quem começa a fazer dieta, e eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa ontem, que passou, né, por um profissional lá de saúde, e o profissional disse assim, ó, não, você tem que tirar tudo. Você tem que tirar tudo. Rapaz, eu fico pensando, como é que a pessoa vive? Tirando tudo, Jorge, como é que a pessoa... Eu estou falando de vida mental, psicológico. Porque assim, comer faz parte de quase tudo na vida, né? É socialização, é comemoração, tudo é comida. Como é que você vai comemorar as coisas se for tirado tudo? Isso é um problema. Só que aí, tem gente que segue, porque ela quer alcançar aquele objetivo. Só que na hora que você tira tudo, aí esse tudo inclui o quê? Vitamina, sais minerais, aí a pessoa começa a ter deficiência. E essa preparação do shake aí é boa, porque além de ter tudo isso aqui, ó, whey protein, rico em fibras solúveis, grãos e sementes de alto valor nutricional, é bom, e a caloria é baixa. Eu não sei se vocês têm noção de caloria das coisas. Alguém tem essa noção? Quem participou de treinamento ontem comigo tem agora essa noção. Mas deixa eu falar algumas poucas coisas só para vocês entenderem. Quem gosta aqui de pãozinho de manhã cedo? Carioca. Ou careca, como se chama, né? Bom, quem come 2? Quem come 3? Quem come 4? Pelo amor de Deus. Ó, deixa eu falar. 7? Meu Deus do céu. Ó, só para a gente ajustar aqui os conhecimentos. Um pão carioca tem cerca de 185 calorias. 185 calorias. Com miolo, tá? Com miolo e sem mais nada. Sem manteiga, sem nada. É o pão, 185 calorias. Só que eu descobri que para eu gastar essas 180 e tantas calorias, eu, Hiroki, tenho que andar quase 7 quilômetros. Aí eu consigo gastar, é até pouco, é um pouquinho menos, é 182 calorias, eu consigo gastar andando 7 quilômetros. Então vocês já começaram a fazer as contas, né? Quem come 2 tem que andar 14. Quem come 3 tem que andar 21. É assim, cara. É assim. E uma porção do shake, ele tem em torno de 108 calorias, porque depende do sabor. Se tiver lactose, aumenta a caloria. Se não tiver lactose, é um pouco menos de caloria. Mas em média, 108. Uma tapioca, sem nada, sem manteiga, sem requeijão, sem nada, tem 130. Olha aí. Ou você come uma tapioca que tem 130 calorias e é limitado de nutrientes, ou você usa uma porção de shake que tem 12 vitaminas, 11 sais minerais e 108 calorias, cara. Para quem está com essa meta de diminuir, de gerenciar peso, é uma boa estratégia para que você diminua sem adoecer. Porque tem gente aí adoecendo, cara, porque está aí fissurado em diminuir, está adoecendo. Então aí vai a dica. E a estratégia básica, tá claro que existem variações conforme pessoas e tudo, mas eu posso te dizer que a grande maioria vai se adaptar com isso aqui, ó. Se você quer já diminuir, a maioria vai se adaptar com isso aqui. Toma o teu café da manhã, tranquilamente, almoço, e no jantar, que teoricamente já é uma refeição que você não deveria estar comendo muito, mas eu conheço gente que come maniçoba, feijoada, à noite, essa pessoa substituindo, você teria uma redução drástica de caloria, mantendo os elementos que são essenciais na janta, tranquilo, de boa. Claro, alguns de repente precisam fazer outro tipo de substituição, mas não é a regra. A grande maioria vai se dar bem nesse contexto aqui. E claro, né, eu adoro, eu tomo de banana, eu sou fã do shake de banana.
Aí, pessoal, olha só, anota essa, se não dessa nem tu sabe, cara. Já está anotado. Rapaz, olha essa aqui. Eu descobri, porque o que acontece? Eu moro lá no Ceará, mas eu morro de saudade de uma coisa daqui, que lá em Sobral até tem uma banca, mas eu fico muito desconfiado de comer ali. Eu até passo nisso, será? Não vou. Aí eu recuo. Mas é o Guaraná. Sabe aquele Guaraná? Hein? Aquele Guaraná é o Guaraná da Amazônia. Guaraná da Amazônia. Cara, eu sou apaixonado por aquilo. E lá não tem. Só que, quando eu comecei a olhar os produtos, eu pensei assim, peraí, shake, pasta de amendoim, chá de limão tem Guaraná. Aí que foi que eu criei? O Power Drink. Olha aí, 250 ml de água, uma medida de shake H+, ao teu sabor, mas eu gosto do de banana, eu sempre vou fazer propaganda dele. Uma colher pequena de pasta de amendoim e uma medida de chá de limão. Cara, fica o Guaraná da Amazônia, pô. Eu tomando Guaraná lá no Ceará. Rapaz, bicho, pensa numa energia que isso aqui dá. Você não tem noção, cara. Não tem noção. Aí, o meu tio, o Hugo, ele sempre tá comigo. Ele Já fica... quero. Hein? Já quer, né? Cara, mas é gostoso demais, pelo amor de Deus. É muito gostoso. E eu não botei aqui, mas assim, como eu gosto de banana, aí eu ponho uma banana para dar aquela consistência. Cara, fica igualzinho para a Amazônia. Só fica faltando o ovo de codorna e a catuaba. Mas aí, como eu já não ponho mesmo, né? Eu não gosto com receio, então ali para mim tá de boa. Cara, fica bom demais. E aí o meu tio, o Hugo, ele pensou assim, e se botar o pré-treino? Eita, aí eu tô aqui, peraí, deixa aí, vou já experimentar. Ainda não fiz, tá? O que eu fiz foi com o chá de limão. Cara, fica gostoso, o amendoim dá aquele sabor, né? E, cara, um shake que te dá os nutrientes. Então, faz isso. Depois você manda aí, né, se posta no Instagram, me marca lá, vai dizer, cara, é bom, ou sei lá, é estranho, não sei, me marca lá. Vamos aqui, HND, cápsula de café verde. Bom, ó, quando eu vou falar desse produto, eu sei que assim, a Rinode estrategicamente colocou cápsula de café verde. Tá certo. Só que quando eu falo cápsula de café verde, a primeira coisa que vem à mente é o quê? Você faz com que nunca escutou falar do produto. Eu estou falando que é cápsula de café verde. O que é que vem na tua cabeça? Primeira coisa. É o café, pô. Está escrito, café. É a primeira coisa que exatamente ali na cabeça dele, café. Só que por incrível que pareça, a base do produto não é o café em si, não é a cafeína, não é a cafeína. Bora lá. Então, é o café verde em cápsulas, os seguintes benefícios, tá? Ação termogênica, ele aumenta o gasto de energia. Existem 3 formas de você promover a termogênese, que é o aumento de gasto de energia. O primeiro deles é o que todo mundo sabe, que é o quê? Atividade física. É malhar, fazer academia, atividade física, aumenta o gasto de energia. A segunda forma é você morar num lugar frio. Não dá certo aqui, né? Não dá certo morar num lugar frio. Então a termogênese pelo lugar frio corta, né? E a terceira forma de promover termogênese é ingerindo alimentos que causam a termogênese. E aqui, o ácido clorogênico, que é o conteúdo, né, que é o princípio ativo aqui, ele promove a termogênese. E ela é também sacietógena. Ele diminui parcialmente o apetite da pessoa. Retarda a absorção de gordura e açúcar. Então, ao invés da gordura e açúcar ser absorvida
nas primeiras porções do intestino, ele meio que atrasa e faz com que ele seja absorvido mais lá no fim. Então, absorve menos. Embora essa não seja a principal função, eu tenho que ressaltar isso para vocês. Retarda o envelhecimento precoce e promove uma queima de gordura em nível celular. O efeito dele local, intestinal, ele é pequeno. Então não é isso que promove o benefício do produto. O que promove o benefício é a queima celular, energia consumida. E aí muitas pessoas falam assim, cara, mas é porque eu já tomo café, cara, eu vou tomar mais café. Calma, fica tranquilo. Deixa eu te mostrar as relações de cafeína para você entender que nosso produto tem uma quantidade mínima de cafeína, porque o princípio não é a cafeína, é o ácido clorogênico. Então o que acontece? As 4 cápsulas, que é a dose padrão, vou já explicar como é que se usa, elas contêm 40 miligramas de cafeína. Ah, será que é muito? Será que é pouco? 40 miligramas? Vamos lá. Quem daqui toma café expresso? Expresso. Aquele café que não adoça e não esfria. É amargo pra cacete, né? Ele tem uma dose de 30 ml, porque café expresso é pequeno. 30 ml tem 63 miligramas de cafeína, cara. Um café expresso daquele lado. O café coado, ele varia porque depende muito da quantidade de pó que as pessoas fazem e tudo, mas ele pode chegar ali por volta de 96 miligramas de cafeína, porque tem gente que toma xicrinha, tem gente que toma caneca, né? Ah, me dá um cafezinho aí, quando vem a caneca de café, assim, mas é um cafezinho. E é o primeiro, diz assim, né? É o primeiro. Café instantâneo também tem cafeína, Coca-Cola tem cafeína, Guaraná tem menos. Alguém daqui já tomou em algum momento da vida Dorflex? Quem já tomou Dorflex aqui? Eita, rapaz, vocês estão tomando Dorflex, não estão tomando HND? Pelo amor de Deus, cara. A maioria levantou a mão para Dorflex. Deixa eu falar uma coisa, Dorflex tem 50 miligramas de cafeína. Talvez muitos não sabiam disso. Entende? Então, HND, café verde, ele não pode ser dito como um produto cafeinado. Ai meu Deus, vai me matar. Não, cara, a quantidade é mínima, tá? Ó, Dorflex, 50 miligramas. A pessoa toma de 8 a 8 horas, né? Aquela dor lá não passa, e aí tá lá, só no dia 150 miligramas de cafeína. Cara, teve uma vez que eu precisei tomar isso aqui à noite, eu não dormi. Eu nunca mais tomei esse remédio à noite, porque sinceramente, eu não esqueci mais desse dia. Rapaz, para eu pegar no sono foi difícil. Aí depois eu fui entender que era por causa da cafeína. Então, pessoal, o nosso café torrado, ele também tem ácido clorogênico. Só que o processo da torra do grão, ele meio que destrói cerca de 93% do ácido clorogênico, tá? É por isso que o nosso cafezinho do dia a dia, eu não posso dizer que ele emagrece, que auxilia no gerenciamento de peso, porque o ácido clorogênico é mínimo no nosso café. Se tivesse esse efeito, tá todo mundo magrinho aqui, né? Mas não tem. Então a saída é pegar o pé do grão, ou pegar o grão lá do pé, o grão verde, tá? Pega verde, e mastiga. Alguém já fez isso? Cara, é amargo pra cacete aquilo ali. E eu já fiz, porque lá no Ceará tem uma terra lá bonita na serra que o cara plantou café. Eu nunca tinha visto um pé de café. Pé de café, deixa eu tomar pode mastigar assim? Pode. Rapaz, amargo pra cacete. Só que aí você então, o que o Grupo Rinode fez? Pegou o café verde, transformou no pó e colocou na cápsula para você poder tomar tranquilamente. E promove sim a termogênese. Aí, eu fiz uma busca recente na última diretriz de hipertensão. É um documento que a Sociedade Brasileira de Cardiologia publica periodicamente. A última versão de 2017. Acho que eles estão para lançar agora em 2020, mais ou menos, não sei. Então lá saiu o seguinte, presta atenção que essa informação é nova, tá? Os polifenóis podem reduzir a pressão arterial. Aí,
esse artigo, essa publicação, ele menciona o ácido clorogênico. Ele coloca lá, o ácido clorogênico é rico em polifenóis e pode diminuir a pressão arterial. Cara, isso aqui para mim foi um choque. Porque até então, como é que eu propagava, né? Pessoas com pressão alta devem evitar o café verde. Eu tirei isso. Porque quem tem pressão alta pode, inclusive, ser beneficiado. Agora, o que acontece? O GR, que é o grau de recomendação, que é diferente do nível de evidência, tá? O grau de recomendação, ele ainda não é forte o suficiente para eu colocar isso como uma prática. 2B, então ele não é muito forte para dizer assim, não, a partir de agora eu vou usar ácido clorogênico em todo mundo que tiver pressão alta. Eu não posso ainda, mas já tem indícios de que os polifenóis diminuem a pressão. Então é um arsenal a mais para aquela pessoa que já toma 2, 3, 4 tipos de antihipertensivo e não está tendo resultado. Então, essa é uma informação recente. E aí a forma de tomar 2 cápsulas 2 vezes ao dia após a refeição. Por que após? Porque você comeu e agora você vai querer aumentar, né, o consumo calórico, você vai querer queimar, gastar aquela energia. Por isso que é depois. Então até agora talvez seja o primeiro produto que é depois. Tá bem? Quem deve evitar, aí aqui que eu digo, eu tirei a parte da pressão alta, porque não precisa mais evitar, como a gente acreditava, mas pessoas que têm sensibilidade à cafeína, quando eu digo sensibilidade é o quê? Aquela pessoa que não pode nem sentir o cheiro, que já fica tonto, que já fica com dor de cabeça, essa pessoa deve evitar, porque afinal de contas é cafeína. Cafeína é cafeína. E pessoas com arritmia, coração acelerado. Quer dizer que ele não pode? Não, até pode. Mas eu volto a insistir que o Grupo Rinode quer proteger vocês. Então, arritmias, pessoas com arritmias, você tem que orientar, procurar um médico, porque aí ele lá vai decidir se pode ou não usar o produto por conta agora da cafeína mesmo, dos 40 miligramas que compõem o nosso produto. Então eu tomo também diariamente 2 vezes. Aí assim, pessoal, japonês é um bicho desconfiado. Eu acho que o Tsunoda já deve ter falado isso para vocês. Agora pense num... é desconfiado. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vou testando. Eu tenho que ter convicção das coisas, aí eu vou testando. Aí às vezes eu tomo enganado, né? Que aí o efeito vem lá e depois que eu fico sabendo que era mesmo. Mas então o que foi que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer atividade física agora, em 2 momentos. E aí eu fiz durante 2 manhãs. Rapaz, eu tenho manhãs que eu não trabalho mais, né? Não é que eu não trabalho, agora eu decido o que eu quero fazer. Então, uma das coisas que mais me deixaram feliz foi isso, essa liberdade, poder escolher o que eu quero fazer. Então eu estava lá, vou fazer o seguinte, aí comi uma tapioca sem nada, e um suco de laranja, para padronizar o meu alimento daquele dia. E aí, comi, esperei um tempo, e fui fazer a bicicleta, usando esse relógio que mede as calorias. E aí na bicicleta eu programei a mesma tensão, ou seja, para eu fazer o mesmo esforço, já programei, e fiz lá, 20 minutos, 20 minutos, de boa, comecei a suar, legal, deu 20 minutos, parei, olhei, consumi 144 calorias, aqui, no outro dia, o que foi que eu fiz? A velha tapioca, sem nada, um suco de laranja, aí 2 cápsulas de café verde, tomei lá, esperei um pouquinho, por volta ali de meia hora, 40 minutos, e fui de novo para a bicicleta, mesma coisa, programei igual, e comecei, aí lá pelas tantas, o que foi que eu notei? Eu comecei a suar mais, eita cara, isso aqui
Está diferente. Isso aqui está diferente. E pedalando, pá. Quando deu 20 minutos, parei a contagem, 155 calorias. Isso não é coincidência, cara. Eu, como um pesquisador e cientista, fiz a coisa o mais igual possível de um dia para o outro, variando apenas o que, Tsunoda? Só o café verde. Tomei as 2 cápsulas e fiz. E o que é que os estudos mostram? Que alimentos termogênicos aumentam em até 6% o teu gasto energético. Lá no Ceará, o pessoal adora varrer casa. Varrer casa. Tem alguém aqui assim? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa pessoa que varre casa, se começar a usar ácido clorogênico, ela vai gastar mais energia. Ela vai consumir mais. E aí, quando eu fiz a conta aqui, de um dia e outro, o meu aumento de gasto energético foi de 7%. Cara, é muita coisa. Pode parecer pouco, mas imagina no dia todo do que você faz. Se você faz atividade física, você vai gastar mais 6%. Se você varre casa, você vai gastar mais 6%. Se você só sobe e desce escada, você vai gastar mais 6%. Para quem está buscando gerenciamento de peso, cara, isso aqui é muito bom. Então, foi uma das maneiras que eu tive de provar que o produto funciona. Suei mais e quando eu fui olhar no relógio, tinha gasto mais caloria. Aí eu pedi, cadê o Thales? Pedi até autorização. Thales, deixa eu mostrar a foto aqui do teu pai, cara, porque isso aqui para mim é incrível demais, né? Que começou a usar o produto e aí em um mês teve uma diminuição de 10 quilos. É natural que ele fez outras coisas também, mas tem que pontuar que ele fez, dentre as várias coisas, o uso do café verde, cara. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, que, claro, se você associar o uso do produto com mudanças no estilo de vida, se alimentar melhor, praticar atividade, você vai ter um resultado melhor, mas não é fácil. Que nem ontem, a consultora que estava lá disse assim, eu fiz um mês do que a profissional falou, de tirar tudo, e não melhorou nada. Como é que uma pessoa dessa consegue continuar? Porque a parte mental já fica abalada. Pô, caramba, eu sofri um mês, porque tirou tudo, e não resolveu, eu vou parar, não é comer de volta as coisas mesmo, porque tanto faz, né? Aqui não, a gente está vendo resultado, e eu consegui mostrar para vocês um resultado de 20 minutos já, de queima calórica. Vamos passar então para o Slim Max, porque assim, para que eu possa fechar essa conta de ganhos e perdas calóricas, então já ensinei para vocês como é que faz para perder. Ou pratica atividade física, ou mora lá em Gramado, ou consome ácido clorogênico. Essas 3 formas. Já que você está gastando mais, agora eu vou te ensinar a absorver menos. Porque afinal de contas, é impossível eu pedir para que vocês parem completamente, por exemplo, a pizza no domingo. Quem come pizza aqui? Eu. É bom, não é? Não é gostoso? Maria, com refrigerante, então, olha o coraçãozinho na pizza. Coca-Cola. Então, se eu disser, suspenda a pizza, tu é meio que criar uma guerra com aquela pessoa. Então, e se eu pudesse continuar a pizza e ainda assim diminuir a gordura que ela tem? É possível? Sim. Aí eu vou falar para vocês do Slim Max, que é um produto à base de fibras. Só que não é qualquer fibra, pessoal, porque é uma fibra que vem do caranguejo. Na verdade, é crustáceo, mas como a empresa foca no caranguejo, então eu estou dizendo fibra de caranguejo, que é a quitosana. Então, nosso Slim Max, pessoal, ele tem vários elementos, tá? Mas como eu disse anteriormente, eu vou sempre estar pontuando o produto, a substância-chave. Então, aqui é o quê? É o psyllium e a quitosana. Não que a vitamina C, o cromo e a biotina tenham os seus efeitos, mas é porque o que é principal está em torno desses dois, psyllium e quitosana. Então, como é que ele funciona? No caso do psyllium, ele promove um efeito que a gente chama de sacietógeno. Já falei um pouco disso, né, no café verde, mas aqui também tem
Então você diminui parcialmente a fome. Nossa, mas eu nem sou essa pessoa gulosa que você está dizendo aí, não. E não sou eu que estou dizendo. É a evolução humana que diz que nós somos eternamente famintos. Como assim? A gente vai fazer uma parada agora, né? Daqui a pouco para o almoço. Aí vocês vão almoçar. Beleza, vão sentar aqui. E aí, se eu perguntar, e aí, pessoal, almoçou? Aí todo mundo, almocei, tá todo mundo de barriga cheia? Tá, barriga cheia. Mas se eu disser, pois vai ter um buffet, vai ter um coffee break agora ali, gratuito ali, ó. Vai começar aí, ó. Rapaz, eu tenho certeza que muita gente ia se levantar, mesmo de bucho cheio, ia lá. Nem para pegar eu vou experimentar aqui só para dizer. É bom, parece só para dizer o último. Não, peraí, agora é o último mesmo, agora é o último. Mas, cara, é assim. Porque a grelina, que é um hormônio que aumenta a fome, ele está meio alto no nosso cérebro. Então você fica querendo comer, tudo é comer. O efeito do psílio ajuda nisso, ajuda. Tem um efeito laxativo leve, isso é muito comum em mulheres, né? Alguém conhece? Alguém conhece alguém que tem prisão de ventre? Conhece alguém assim? O Slimax ajuda, porque ele ajuda a acelerar, né, esse movimento intestinal. E no caso da quitosana, diminui a absorção de gordura. Cara, é incrível. E essa fibra, ela impede que aquela pizza que você comeu, ou parte dela, seja absorvida e vai sair nas fezes. Ou seja, não entrou na tua corrente sanguínea. Ele não funcionou como um alimento que aumentou o teu consumo calórico. E no caso do Crohn, ele ameniza o desejo de comer doce. Quem tem aquela mania feia de comer doce depois da refeição, né? Que diz assim, não, eu só me sinto satisfeito se eu comer uma sobremesa depois do almoço, principalmente o almoço. Conhece alguém assim? Então, essa pessoa, ela pode ter benefícios. E ontem eu tive um relato de uma consultora que também disse assim, nossa, eu pensava que eu nunca ia deixar isso depois de comer açúcar, comer doce depois do almoço, mas depois que começou a usar quitosana, ela disse que não precisa mais. Ela disse que ela não tem a necessidade. Quando eu digo necessidade, né, mental, psicológica. Então, cromo te ajuda nisso. E quem vai usar 2 cápsulas, 3 vezes ao dia, 30 minutos antes agora, tá? Por que antes? Porque você tem que estar com a quitosana já no intestino para que depois que você coma, ele não seja absorvido. Aí o que acontece? Pode ser que alguém me diga assim, tá, doutor Hiroshi, mas eu não janto. Eu não janto porque você não disse que é bom à noite o shake? Só beleza. Então, se você é a pessoa que não janta, você vai usar 3 antes do café da manhã e 3 antes do almoço, para manter esses 6. Tá bem? Então é uma alternativa para quem não janta. Aí, o que acontece? A gente até queria fazer um teste aqui ao vivo, mas a câmera não deu certo isso aí, a câmera lá. Aí, mas não tem problema, vou passar um vídeo aqui que foi eu que fiz, tá? Isso aqui não foi tirado de canto nenhum. É porque japonês é um bicho chato. Se você conhece um japonês, o bicho é desconfiado. Aí eu peguei assim, não, cara, será mesmo? Será? Meu Deus! E eu estudando quitosana, e tudo que eu li de quitosana era dizendo a mesma coisa. Não, porque impede a absorção de gordura. Peraí, só tem um jeito de eu saber isso aí. Peguei um copo d'água, e eu sou tão chato que eu peguei assim, fui pesquisar a temperatura do intestino. Bicho chato. Fui lá, aí tá, 30 e tantos graus, tá. Aí peguei, botei o copo no micro-ondas para aquecer rapidamente. Aí eu peguei assim, tá meio quente, beleza. Botei ali, aí posicionei a câmera e tudo, tal. Coloquei uma colher de óleo lá no copo, uma colher de óleo, que eu pensei assim, deve ser aproximadamente uma fatia de pizza. Uma colher de óleo. Aí peguei o produto, Slimax, peguei uma cápsula dele, aí, né, abri no meio e coloquei, pessoal,
um pouco mais que metade. Eu nem coloquei tudo, porque não foi preciso. Na hora que quando eu vi o efeito, eu já até parei de botar. Um pouco mais da metade, tá? E aí vocês vão ver, então, o que aconteceu. Então, esse é o copo já com água. No copo já tem o óleo já está lá, só que você não enxerga. Porque esses óleos aí de cozinha, óleo de girassol, tá tão parecido com a água que você meio que não vê, mas o óleo está lá. E aí, acompanha comigo o que foi que aconteceu. Peguei lá a cápsula, botei, isso aqui não tem som não, tá? Pode ficar tranquilo. Coloquei lá, e aí o que me chamou a atenção foi que a primeira coisa que aconteceu foi, envolveu a gordura. Primeira coisa, a gordura estava meio espalhada, ela já juntou. Aí rapaz, isso aqui já foi interessante. Aí eu botei um pouco mais ali, não, tá bom. E aí comecei a observar o copo de lado, porque assim, gordura boia, não é? Ou gordura afunda? Gordura boia. Aí eu falei, deixa eu ver aqui o que acontece com esta gordura. E aí o que me chamou a atenção é que quanto mais quitosana tinha lá, ela envolveu toda a gordura, cara. Eu nunca tinha visto isso da gordura. Cara, quem gostou bate palma, pô. Então, pessoal, é exatamente isso que vai estar acontecendo no intestino de quem comeu a pizza, de quem comeu a coxinha, o pastel. Então é mais ou menos assim. E é por isso que a pessoa tem resultado. Não, pelo amor de Deus, comer mais não. Aí tu me quebra as pernas. Comer mais não. Mas aí o que acontece? Aí a pessoa tem resultado, aí o outro olha assim, né? Já começa a olhar comigo. Oxe, tá mais magro, não? Tá fazendo uma dieta doida, né? Seu dieta não. Oxe, vai dizer que continua comendo pizza. Continua comendo pizza. Mas é porque é verdade. Porque se você for parar e pensar, você está gastando mais energia com ácido clorogênico, está absorvendo menos com quitosano. Cara, resultado disso é baixa caloria. Você diminui a quantidade de caloria. Tá bem? Fica agora uma dica que é importante. Então, de novo dizer que a gente tem que ajudar as pessoas, impedir que elas tenham algum efeito ruim do produto. Então, o Slim Max deve ser tomado com muita água. Aliás, qualquer fibra, tá? Não é só o Slim Max, não. Qualquer fibra tem que ser usado com bastante água, sob o risco de dar o efeito contrário, de ter constipação. Então, fibra só funciona no meio líquido. Então, orientem muitas pessoas. Aí, um consultor que não participou do meu treinamento, com a pergunta que ele me manda, que eu vendi aqui no Slim Max, a mulher está com prisão de ventre. Ora, não vem para o treinamento, cara. Aí eu fui explicar, né, pacientemente, que o japonês tanto é chato quanto é paciente. Aí eu fui pacientemente dizer, criatura, é o seguinte, orienta esta pessoa a tomar bastante água, pelo menos 2 litros de água por dia, no mínimo, porque Ceará, pensa num lugar quente, 2 litros, tá? Porque a fibra, ela funciona melhor, tá? Tá certo, obrigado. Então tá aí, todo mundo já está sabendo, anota no teu caderno para poder orientar corretamente as pessoas. E a outra coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte, quem não pode usar para proteger. Então, primeira coisa, pessoas com alergia a crustáceos. Eu coloquei caranguejo porque a empresa diz que é caranguejo, mas assim, quando a gente pensa em crustáceos, é o todo, né? É camarão, é lagosta, é siri, enfim. Aí, tem gente que fala assim, doutor Rinaldo, mas peraí, eu não tenho alergia a caranguejo. Não tem, né? Eu adoro caranguejo. Mas o camarão, eu não posso nem chegar perto que eu fico empolado. O que eu faço? Não use, cara. Não use. Porque assim, eu sigo um princípio que a gente aprende desde muito cedo, que vem do latim, primo non nocere, que é primeiro não causar dano. Esse é o nosso princípio maior, primeiro não causar dano. Se você já está fazendo isso, você está protegendo as pessoas.
E aí depois você observa se ela vai ter o benefício. Então me ajuda, pessoal, de verdade, a proteger, tá? Porque o consultor que não vem para cá, ele fica vendendo aí, torta direito. Não pode, pô. Tem que pelo menos perguntar. A senhora tem alergia a alguma coisa? Pelo menos, pô. Pergunta simples. A outra coisa é que pessoas que têm insuficiência cardíaca também não podem usar. Só que é por um efeito indireto. E aí vocês que estão aqui vão saber disso. Porque isso aqui nem a Rinode documentou em canto nenhum, porque não é papel dela documentar coisas específicas. Mas eu estou aqui para te ajudar. Quem tem insuficiência cardíaca não pode tomar muito líquido. E se você não toma muito líquido, o que acontece? Dá prisão de ventre. Entende? Então não é que a quitosana vai ofender o coração, não é isso. É porque pessoas com essa doença de coração precisam tomar mais água. Olha, não podem tomar muita água, pessoas com doença de coração. E os animais precisam tomar muita água. É por esse motivo. Olha só, rapaz, glutamina. Nossa, tomada por isso. Vai ser aberto o tempo no final, você... Tá, deixa eu falar só isso aqui, tá? Porque aí no final a gente faz um... Só, tá, pode perguntar, só você, vai. Oi, eu tomei o Slimax, perdi 4 quilos em uma semana, mas eu estava tomando Glifage XR, e é uma cápsula muito grande, eu tomava 2, de 500 mg a 1000 mg, e eu percebi que ele estava saindo inteirinho nas fezes. O Slimax pode ter prejudicado a absorção do glifage no organismo. Com certeza. E eu também percebi que aumentou a pressão. Minha pressão chegou a 18, coisa que nunca eu tive. Não, mas ele não tem relação com pressão. Não? Não, com a pressão não. Mas com a absorção do glifage pode ter tido. Pois é um alerta, né? Porque a pessoa pode estar tratando de alguma doença. Por isso que eu volto a ressaltar. Pessoas que estejam tratando alguma doença, você não pode lá sair orientando o uso, não. Você tem que recomendar, procurar médico, nutricionista. Tá? Mas no final eu volto a falar disso. O que acontece? Apesar da glutamina não fazer parte da linha de produtos de bem-estar, ela faz parte da alta performance, eu achei interessante porque foi um pedido da Dani Carvalho, não fala de glutamina. E eu comecei a estudar sobre glutamina. Depois que eu comecei a estudar, cara, isso me chamou muita atenção. Eu agradeço demais a Dani, porque se não fosse por ela, eu não teria me aprofundado nesse tema. Então o que acontece? A glutamina, ele é um aminoácido que é um precursor de proteína, mais abundante no plasma e no músculo. Ele é classificado, teoricamente, como não essencial. Só que assim, eu vi um vídeo de um cara que é atleta falando, eu gostei muito da definição dele, que a glutamina, ele é condicionalmente essencial. Nossa, como assim, condicionalmente essencial? É que o teu corpo, ele produz a glutamina. Só que em certas situações, a produção, ela não é suficiente. E você precisa, então, repor. E a principal situação onde essa reposição não é suficiente é no caso dos atletas. Isso talvez seja a indicação mais clássica. Aí, atletas de alta performance, que aí na hora que você está lá na explosão da atividade física, no pós, que você precisa repor glutamina, não tem suficiente. Aí quando você faz a suplementação com glutamina, aí fica tudo certo, a fadiga é menor, a dor é menor. Só que, o que foi que eu descobri, cara, que isso me chamou muita atenção? Ele melhora a permeabilidade e integridade intestinal. E eu conversando com o nutrólogo lá em Sobral, que ele começou a estudar agora modulação intestinal, ele falou assim, Minhoque, o intestino, cara, é o nosso segundo cérebro. Eu falei,
interessante. E ele, além de ser nutrólogo, ele estava lá já comprando o combo dele. Ele é médico, estava comprando o combo. Aí eu estava na franquia, ele olhando assim, ei, tem glutamina aqui? Tem. Eu disse, cara, tem glutamina. Pois separa 2 aí pra mim. Ou seja, o nutrólogo, né? Primeira coisa que ele estava lá no combo dele era glutamina, cara. E aí eu fiquei muito interessado, comecei a perguntar, cara, André, mas me explica mais aí, me explica aí, como é que é essa história da glutamina, cara? Aí começou a falar, não, cara, porque o intestino, ele tem a imunidade inata. E até falou assim, cara, a gente só adoece por 2 vias. Ele falou desse tipo pra mim. Ou a gente adoece pela via respiratória ou intestinal. Aí eu pensei, cara, faz sentido. Isso faz muito sentido. Ou você respira uma coisa que te faz mal, ou você come alguma coisa que te faz mal. E aí a glutamina ajuda a modular a parte intestinal. Aumenta a resistência contra infecção. E aí, claro, né, recupera o músculo em exercícios prolongados e intensos. E aí, uma coisa começou a me chamar a atenção, porque eu comecei agora a procurar pessoas que estavam em uso de glutamina. E lá em... onde foi, meu Deus? Foi em Fortaleza. Aí teve um duplo diamante que falou assim, cara, eu tinha rinite alérgica. Eu vivia espirrando. Um ambiente desse aqui, e lá tinha ar-condicionado, tudo carpetado. Um ambiente desse aqui, eu estava espirrando toda hora. E tinha que usar bombinha no nariz, não sei o quê. Depois que eu comecei a usar glutamina, cara, parou. Eu até pensei, ó, tá vendo? Parou. Meu nariz melhorou. Eu fiquei curioso, rapaz, será? Aí vem, né? Aquela chatice do japonês, será? E aí eu comecei a perguntar mais para as pessoas, cara, tu usa glutamina? Já conhece glutamina? Tu usa glutamina? Aí o que foi que eu descobri? No hospital, existe protocolo para paciente internado para uso de glutamina. Para quê? Para recuperar mais rápido. Para ir embora, ai alta, rapaz. Aí eu descobri mais essa informação, né? A glutamina ajuda a pessoa a se recuperar mais rápido? Eu falei, não, eu vou começar a usar esse negócio. Estou começando é tarde, pelo amor de Deus, estou 4 anos ainda, vou começar a usar isso aqui. Comecei a usar. Todo dia, um scrub, 5 gramas, 50 ml de água, não aquecer, tá? Porque ele é frágil nessas altas temperaturas. Não quer dizer que, né, se for água a temperatura, beleza. Mas eu, por via das dúvidas, eu ponho lá na água fria do filtro, misturo e tomo. Aí tem mais o que? Aproximadamente 1 mês que eu estou usando glutamina. Depois de todo esse processo de começar a aprender tudo. Cara, eu tenho um problema desde, sei lá, uns 15 anos, que eu não consigo sentir o cheiro das coisas. Isso já passei por muito problema, já cheguei a comer comida estragada, porque eu não sentia cheiro nem gosto. Aí o que foi que eu fiz, né? Procurei a ajuda médica, fiz cirurgia, né, de tirar de pólipos. Melhorou, mas de vez em quando eu perco. Um ambiente desse aqui, eu perco. Se eu tomar uma bebida gelada, eu perco. Só que, cara, depois que eu comecei a usar glutamina, o meu olfato melhorou. Como é que eu descobri isso, cara? É de verdade. Rapaz, sério, é por isso que eu estava insistindo tanto. Tem glutamina. Porque eu não trouxe a minha, né? Mas como é que eu entendi isso, Jorge? Porque assim, ó, eu venho de ônibus, né? Então, às vezes você dá uma parada e vai em banheiro de parada de ônibus, que tem uma fragrância específica, top. E bicho, aí eu não me incomodava mais com aquilo. Por quê? Porque eu não sentia o cheiro. Por que eu ia me incomodar com coisa que eu não sinto o cheiro? E aí eu comecei a me incomodar. Aí eu, tá fedorento? Banheiro fedorento da porra. Só que eu pensei, cara, que top, bicho, eu tô sentindo o cheiro. E eu não tô mais reclamando, eu acho a graça ao banheiro fedorento da porra. E aí, bicho, é um relato pessoal, cara. Glutamina ajuda em vários contextos. Aí,
Eu vou até pincelar essa história. Meu pai está tratando de uma doença lá em Sobral, e ele se submeteu a cirurgia. O que foi que eu fiz? Não, começa a usar glutamina. Então já, glutamina lá, glutamina cá, todo mundo usando glutamina agora. Porque tem a ver com essa imunidade inata, cara, é incrível, é fantástico. Ah, eu tomo. Oi. Ela tem benefícios para aquelas pessoas que ela fala até mal-humorada. Interessante. Ela ajuda a melhorar o humor dessas pessoas. Interessante. É interessante demais. Valeu, Thales. Você até me fez lembrar de uma coisa que eu não coloquei aqui porque eu não aprofundei o conhecimento disso que eu vou falar agora. Porque tem um estudo lá mostrando que a glutamina ajuda a baixar peso. Só que eu não entendi o mecanismo, então por isso que eu não coloquei. Mas o estudo lá que apontava, diz assim que as pessoas que estavam em uso de glutamina tiveram uma perda de peso importante. E na hora que você junta glutamina com taurina, esse poder aumenta. Eu pensei, taurina? A gente tem alguma coisa com taurina aqui. HND. Cara, eu pensei assim, meu Deus. Só que assim, eu não estou recomendando ainda por... O que acontece aí é que a glutamina auxilia diretamente no crescimento muscular. A taurina é um pré-treino estimulante, auxilia na queima de gordura. Automaticamente você faz essa troca. Olha só, que incrível. Palmas aí pro Thales, obrigado, cara. Eu aprendo demais aqui também, cara. Eu adoro isso aqui. Não é porque eu estou aqui passando aqui que eu aprendi, não. Eu aprendo demais com você. Muito obrigado, viu? Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se o Tsunoda não vai me dar carão. Não, ainda não. HND Coffee Slim. Então, o que é? Então, aqui a gente vai mudar um pouco a batida da coisa. Estamos ainda no gerenciamento de peso, tá? A gente ainda não saiu de lá. Mas aqui é um pó que é diferente. A base de café. Quando eu falo a base de café, pessoal, eu não posso vender a ideia do produto como um café. Porque a pessoa que gosta de café e toma isso aqui fica frustrado, pô. Então você não pode dizer que é café, não. Uma bebida cafeinada, que tem fitoativos que vão ajudar no sentido promoção do peso, né, gerenciamento do peso, e outro melhorar a imunidade. Então, nesse caso aqui, promove saciedade prolongada, equilíbrio da flora intestinal, manutenção da absorção do colesterol e açúcar, rico em antioxidante, por causa de 3 elementos que são os mais importantes aqui, né? Que é a laranja, o cogumelo e o hibisco. Mais uma vez o hibisco, ó, né? Nesse sentido. Tem outros, mas esses são os mais importantes. Já agora, saindo um pouquinho, né, que é o Immunity Coffee, ele tem outros elementos, já que ele acelera a digestão, rico em antioxidante, combate o envelhecimento precoce e excelente fonte de minerais, vitamina C e vitaminas do complexo B. Aí, pessoal, queria compartilhar com vocês agora uma história também, né? Uma história pessoal, a história que eu contei isso uma vez só, eu vou contar aqui para vocês. Então, voltar à história lá do meu pai, né? Então, meu pai adoeceu, né? Uma luta para descobrir o que era, mesmo sendo médico, procurando um especialista, a gente descobriu muito tempo para descobrir o problema, mas no final das contas, a gente descobriu que ele tem o quê? Um câncer de rim. E aí, ele precisou fazer primeiro quimioterapia, para depois decidir se daria para fazer a cirurgia, para retirada do rim. Mas o que eu quero contar para vocês? Que quem faz a quimioterapia é assim, o ciclo duram 2 semanas. Exemplo, ele faz uma sessão na segunda, aí na outra segunda ele faz a segunda sessão para fechar um ciclo. Só que na hora que ele faz quando ele vai fazer o outro, ele tem que fazer o hemograma um dia antes para saber se os leucócitos, que são as células de defesa, estão em número suficiente para você fazer uma nova sessão, porque senão a imunidade baixa demais. Dito e feito, ele fez lá a primeira sessão. Quando fez o hemograma para fazer a segunda fase da primeira sessão, que tinha leucócitos baixos, não pode fazer a segunda fase. Aí espera mais uma semana para fazer. Aí quando ele fez o hemograma na segunda semana, a leucócitos normalizou, faz a quimioterapia. Eu falei, caramba, bicho, se for fazer a ficha, já comecei a fazer as contas, né? Rapaz, se cada vez que ele for fazer,
e não der certo, ter que prorrogar, esse negócio não vai terminar nunca. Aí eu me vali de quê? Peguei o quê? Não, cara, japonês, eu sei que... Aí eu, assim, você recorre a tudo, né? Eu peguei, não, vou fazer ele usar o Coffee Immunity. Aí levei lá, ó, começa a tomar isso aqui. Todo dia. Aí, quando termina um ciclo, depois de 15 dias, começa o segundo ciclo. Aí beleza, foi lá, primeira sessão do segundo ciclo, tá. Aí, quando ele passou a semana que fez o hemograma para fazer, aí adivinha, leucócitos normais. Aí eu comecei assim, pô, será? Ou eu estou ficando doido? Será que foi uma ajuda, né, dos fitoativos que melhoram a imunidade? Mas enfim, graças a Deus ele conseguiu fazer a segunda sessão sem um intervalo maior. Aí a terceira, tudo certo. Só que aí, lá na quarta, faltou na franquia. Faltou. Aí o que foi que aconteceu? Ele fez a sessão, quando fez o hemograma para fazer a segunda fase da sessão, leucócitos baixos. Eu falei, não pode, cara, não pode. Aí comecei, corre atrás de Crateus, todo lugar. Rapaz, onde é que tem? Onde é que esse produto aqui? Onde é que tem? Rapaz, saí correndo atrás de onde tinha. Deixei logo quatro desses, ó, tá aqui, ó, para não faltar. Começou a usar. De novo. Quando foi na outra semana, leucócitos normais. Aí ele conseguiu fazer toda a quimioterapia. Rapaz, é assim, ó, eu não posso aqui para vocês dizer com absoluta certeza que foi isso. Mas, cara, é muita coincidência. É muita coincidência. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês é que na hora, no momento crítico, você se apega a tudo. E eu vou dizer a vocês que eu agradeço demais a esse produto aqui, ao Immunity Coffee, porque foi a única coisa diferente que aconteceu ali, foi isso aí. Foi o uso ou o não uso do produto. Tá bem? Então, quem tiver pessoas com essa característica, cara, experimenta. Vai lá. Vai que dá certo. Tá bom? Ok. Então, aqui o produto, o elemento-chave, né, que são muito ricos em elementos que vão melhorar a imunidade, papa, graviola, tudo, né? Cara, graviola, ele além de estar tomando, quer dizer, hoje já melhorou porque já parou a quimio, né? Ele já está numa outra etapa, fez a cirurgia, então está tudo bem. Mas, bicho, eu quase devastei os pés de graviola do Ceará, porque quando ele pediu, me arranja folha de graviola, aí comecei assim, graviola, tudo era graviola. E aí, estudando o produto tem graviola, que é reconhecidamente um elemento natural que ajuda no combate ao câncer. É muito interessante. Muito obrigado, Ina. Ok, aqui então é um produto, como eu falei, de excelente dissolução, fibra 100% natural. Você pode tomar quente ou frio, pode misturar no shake ou no whey, pode tomar na água ou no leite, não importa. Yoga Fiber, ainda estamos no gerenciamento de peso, tá, pessoal? Então aqui já é um pouquinho diferente, é uma bebida cremosa, à base de fibras. A composição dele, inulina, que é uma fibra pré-biótica. Sabe onde é que tem inulina? Na cebola crua. Então, se você quiser inulina, pega uma cebola e tome. Inulina. Você acaba com o relacionamento, mas a inulina vai lá para cima. Apple Sugar, que é um açúcar patenteado, soro de leite em pó e o stevia, né, que é um adoçante. Então, os benefícios dele: melhorar a saúde intestinal, tanto no trânsito, ou seja, quem tem diarreias com frequência, a fibra pré-biótica, que é a inulina, ajuda a controlar. Quem tem constipação, ajuda a normalizar. Então, ele serve nos dois extremos. Por isso que a gente fala que ele melhora o trânsito. E aflora porque o nosso intestino tem bactérias boas e ruins. E a inulina ajuda a alimentar as boas bactérias. Então, enquanto as boas estiverem
Em número maior, o teu intestino estará em equilíbrio. Modo de usar: 3 doses colheres dosadoras, que dá em torno de 15 gramas, em 100 ml de água ou leite quente e gelado. Aí, pessoal, é o seguinte, ó, o Yogo Fiber, ele é um produto sensível. Como assim sensível? Ele não pode, de jeito nenhum, pegar umidade. Porque na hora que, se cair uma gota de água aqui, ele endurece, fica duro. Então é o seguinte, toma logo, pô. Toma logo para se acabar logo, para tu abrir outro. Primeira estratégia. A outra coisa é que como o scrub dele é pequeno, não, aqui não dá para mostrar, é pequeno, você tem que meio que meter a mão assim para pegar, aí nessa hora você acaba complementando o produto. Então eu dou para vocês 2 dicas. Primeiro, ou você usa uma colher externa, uma outra colher, e tenta criar uma equivalência de dose, né? Ao invés de 3 scrubs, você pega 2 colheres de sopa, não sei, é uma possibilidade. A outra é pegar o scrub da glutamina. Quem já fez isso? Já fez isso? Deixa eu ver se tem. Aqui tem. Ó como é que é o scrub da glutamina. O do Yogo Fiber é um pouco menor que isso. Então, com esse, você consegue agora pegar sem comprometer. E aí o teu produto fica bom, né? Olha aí. Beleza. 1 a 2 porções por dia. Esse é o recomendado. Mas é tão gostoso, eu posso tomar 3? Pode. Eu posso tomar 4? Pode. Depende se você terá ou não alguma reação. Mas eu digo a vocês que nunca deu. Porque eu gosto de tomar isso daqui com a granola. Falando em granola, eu fiz uma outra experiência lá do Power Drink, que eu botei um scrub de granola, cara. Agora que eu estou me lembrando. Então acrescenta aí, além da pasta de amendoim, da colher de chá de limão, um scrub lá de granola, cara. Botei. Agora que eu estou me lembrando. Ok, então o Yogo Fiber também adoro. A nossa família gosta muito do produto. Quem deve evitar? E aí me ajudem nisso, tá? Intolerantes à lactose. Pessoas que não podem tomar leite. Por quê? Porque tem soro de leite aqui. Então não devem usar, né? É capaz de ele ter inchaço, enfim, diarreia, pode acontecer. Então vamos evitar aqui. Detox Green Max. Vamos assistir o vídeo aqui do produto. Nos dias de hoje, é fundamental ter uma vida saudável. E é pensando nisso que a HMD está lançando Detox Green Max. Uma mistura única de chá verde, clorofila, limão, clorela, gengibre e abacaxi que ajuda a eliminar as toxinas do organismo, desincha o corpo, estimula o emagrecimento, fortalece o sistema imunológico e potencializa a energia física e mental. Detox Green Max é feito com ingredientes 100% naturais, não tem adição de açúcares, corantes e nem conservantes. Detox Green Max, uma vida mais saudável ao seu alcance. HMD, meu momento comigo. Beleza, alguém toma? Funciona isso, pessoal. Quem toma Detox Green Max? É verdade. Ótimo. Mas talvez vocês não usem, ou de repente não conhecer o benefício, né? Então, vamos lá falar dos benefícios do Detox Green Max. Então, existem vários elementos aqui, eu vou falar de um por um. A clorela, que é, né, na verdade vem da alga, então uma alga que é rica em proteínas, vitaminas, minerais, elimina diversos metais pesados do corpo, principalmente chumbo, cádmio. E onde que eles estão presentes? Nos alimentos. A gente não sabe de onde vem o peixe, a gente não sabe ao certo de onde vem a carne, então é possível que tenha. Isso daí a clorela ajuda nisso. E contém triptofano. O triptofano, ele é um precursor de um neurotransmissor chamado serotonina, que ele promove o bem-estar, a sensação de alegria nas pessoas. Então, é interessante porque você pode estar estimulando esse bom humor no dia a dia. O gengibre é antioxidante, anti-inflamatório e termogênico. Então, mais uma vez, eu tenho um produto aqui que vai te ajudar no gerenciamento de peso. Reduz efeitos gastrointestinais.
Temos ainda o matcha, que assim, diferente do chá verde, o matcha ele é mais potente por conta de um processo de fabricação lá. Então melhora o sistema imunológico, digestão e flora intestinal. Carqueja, que é amargo, né? A gente não tem o hábito de comer carqueja, mas enfim, melhora a digestão, constipação e ainda azia. O abacaxi aqui, ele tem o seu efeito, né, de melhorar a imunidade, a digestão, principalmente porque tem a bromelina. A bromelina ajuda na digestão, mas ele foi colocado também para dar um sabor, né, à bebida. O couve, rico em clorofila, reduz a retenção líquida. E finalmente o hortelã, que também diminui enjoo, congestão nasal, tosse. Então, hortelã, para quem tem tosse, ajuda. E também foi colocado para dar um frescor final do produto. Mas mesmo assim, quem não é muito chegado à acidez e um leve amargor, talvez ache estranho. Talvez. Né? Mas assim, para quem já está habituado a tomar suco detox, cara, isso aqui é muito prático. E eu estou dizendo isso porque a Michelle, ela sempre tomou detox. Só que isso era confusão. Rapaz, a cozinha ficava tudo espalhado de coisa, era verde para todo canto, e batia no liquidificador aquela coisa, e tinha que depois coar. Rapaz, pense num negócio trabalhoso. E eu tenho certeza que não era gostoso, porque ela tomava, fazia uma cara. Ela tomava, meu Deus, eu não quero tomar isso não. Aí quando lançou o Detox Green Max, eu falei, não, cara, isso aqui é interessante, vou tomar isso aqui. Aí realmente é gostoso. E é porque, para mim, eu gosto de coisas mais ácidas e eu não tenho problema com amargo. Eu como giló, não tem problema. Mas tem pessoas que não saboreiam. Aí eu descobri uma coisa que aumenta a experiência de tomar o detox, que eu vou já explicar para vocês. 3 medidas para 100 ml de água, 1 a 2 vezes por dia. Esse é o uso padrão. Mas aí vem a dica do Hero. Se vocês olharem no catálogo, lá está dizendo assim, ó, tome com água de coco, que aí, né, você dá uma certa alcalinizada na bebida. Só que aí eu descobri outra coisa melhor, sensacional. Se você combinar Detox Green Max com um pouquinho de mel, cara, aí você tem uma bebida natural, você tem uma bebida deliciosa. Cara, é tão gostoso que criança, estou falando criança porque a minha filha jura, ela toma. Tu já viu criança tomar coisa verde? Se ela vê, ela faz assim, vai-se embora. Mas esse, eu falei, Júlia, tu tem que experimentar, Júlia, que isso aqui tem mel, uma delícia, né? Tá bom, só um pouquinho. Criança assim, né? Só um pouquinho. E ela me chama de babu, não sei porquê, mas babu, só um pouquinho, tá? Aí, babu, é bom. É bom, mais um pouquinho. Babu, é bom. Gostei, babu. Esse é bom. Ou seja, uma criança dessa disse que o negócio verde é bom. Uma criança dizer isso é porque é bom, né? Então tá dada a dica, cara. Faz isso. Ah, qual a quantidade de mel? Um pouquinho de mel. Não é para deixar a coisa melada, açucarada, mas só para dar aquele tchanzinho na bebida. Cara, fica uma delícia. Depois que eu inventei isso, Maria, se eu não fizer estoque lá em casa de detox, Green Max, caramba, é guerra. Lá, porque eu tomo todo dia. É forte demais. Então, pessoal, essa sessão, né, eu separei para a gente conversar sobre HND, gerenciamento de peso. Aí é o seguinte, eu vou precisar de ajuda agora. Será que o Thales pode me ajudar, hein? Ou o Thales ou o Dante, que já estão sabendo. É o seguinte, é porque eu queria aqui fazer uma bioimpedância. Uma para dois motivos. Para explicar, obviamente, o que é o processo, né? E dizer que vocês podem fazer. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas têm medo, né? Um consultor uma vez me perguntou, mas
Cara, mas eu posso executar a impedância? Pode, cara, pode, você pode. E eu depois vou explicar o que você não pode, tá bem? E aí eu queria uma vítima, ou um voluntário. Eu queria um voluntário aqui para fazer a minha impedância. Uma pessoa, tá? Só para a gente fazer a demonstração e dizer o quanto é simples, tá? O quanto é simples. Vai, vai, vai. Antes muro. Não. Um de cada. Bora. Posicionar o celular. Tem aí.